Todos nós, em algum momento, enfrentamos pensamentos negativos. Eles surgem de forma natural e muitas vezes automática, invadindo nossa mente sem que tenhamos controle imediato sobre eles. Reconhecer a presença desses pensamentos é o primeiro passo fundamental para lidar com eles de maneira saudável. Pensamentos negativos podem variar desde preocupações e dúvidas até críticas internas severas e emoções pesadas como medo, raiva ou tristeza. Ignorar ou tentar reprimir esses pensamentos raramente funciona, pois eles tendem a retornar com mais força quando não são acolhidos e compreendidos. No entanto, reconhecer que esses pensamentos existem não significa que devemos nos deixar dominar por eles. Essa consciência inicial cria espaço para que possamos observá-los, entender suas origens e começar a transformar nossa relação com a mente. O estoicismo nos convida a olhar para os pensamentos negativos como eventos mentais, não como a verdade absoluta ou parte definitiva do nosso eu. Eles são passageiras nuvens no céu da nossa consciência, e não o céu em si. Com essa perspectiva, podemos aprender a lidar com eles sem sofrimento desnecessário. Este vídeo vai guiar você por uma jornada para compreender, aceitar e transformar seus pensamentos negativos, usando ferramentas práticas e sabedoria filosófica para trazer mais serenidade e equilíbrio à sua vida. Mas afinal, o que são pensamentos negativos? E por que eles surgem? Pensamentos negativos são ideias ou imagens mentais que causam desconforto, medo, ansiedade ou tristeza. Eles surgem como respostas automáticas a estímulos externos ou internos, muitas vezes baseados em medos, inseguranças e experiências passadas. Nosso cérebro está programado para identificar ameaças e perigos para garantir nossa sobrevivência, e isso faz com que pensamentos negativos sejam, em certa medida, naturais e até úteis em algumas situações. No entanto, o problema aparece quando esses pensamentos passam a dominar nossa mente, criando um ciclo de autocrítica, dúvidas e preocupações que não refletem a realidade presente ou que ampliam pequenos problemas a um nível desproporcional. Do ponto de vista estoico, esses pensamentos negativos são considerados julgamentos equivocados sobre o que acontece conosco. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, ensinava que não são os eventos em si que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre eles. Ou seja, a origem dos pensamentos negativos está na interpretação que damos às situações. Entender que esses pensamentos são construções da mente e que surgem muitas vezes de forma automática, nos ajuda a criar um distanciamento saudável. Isso é o primeiro passo para não nos tornarmos escravos deles, mas sim observadores conscientes capazes de escolher como reagir. No estoicismo, os pensamentos e emoções são entendidos como produtos das nossas interpretações internas das circunstâncias externas. Os estoicos nos ensinam que não somos diretamente afetados pelos eventos externos, mas sim pela maneira como os percebemos e julgamos em nossa mente. Por isso, controlar nossos pensamentos é fundamental para manter a tranquilidade e a sabedoria. As emoções negativas surgem quando damos poder excessivo a julgamentos errôneos ou irracionais, como medos infundados, ressentimentos ou desejos desmedidos. Epicteto afirma que é possível treinar a mente para discernir entre o que está sob nosso controle e o que não está, aprendendo a direcionar nossos pensamentos para aquilo que podemos mudar e aceitar serenamente o resto. Essa distinção é crucial para lidar com pensamentos negativos. Além disso, os estoicos valorizam a razão como ferramenta para examinar e corrigir nossas interpretações. Ao questionar a veracidade de um pensamento negativo e substituí-lo por um julgamento mais alinhado com a realidade, reduzimos o impacto emocional negativo e recuperamos a serenidade. Assim, para o estoicismo, pensamentos negativos não são inimigos a serem eliminados, mas sinais que nos indicam onde nosso julgamento pode estar falhando. Com prática e disciplina, podemos transformar nossa relação com esses pensamentos e alcançar maior equilíbrio emocional. Um dos maiores desafios ao lidar com pensamentos negativos é a tendência natural de nos identificarmos com eles, como
se fossem uma parte intrínseca do nosso eu. Essa identificação pode aumentar o sofrimento, porque passamos a acreditar que esses pensamentos refletem a realidade ou nossa verdadeira essência. No entanto, o estoicismo nos oferece uma perspectiva libertadora. Nossos pensamentos são apenas eventos mentais passageiros, e não a definição do que somos. Eles são como nuvens que cruzam o céu da mente, e podemos observar sem nos deixar envolver. Quando conseguimos desapegar do conteúdo desses pensamentos negativos, criando uma distância entre nós e eles, ganhamos a capacidade de escolher conscientemente como responder. Essa observação imparcial reduz o poder que esses pensamentos têm sobre nossas emoções e comportamentos. Praticar essa distância é fundamental para que não sejamos levados pela correnteza dos pensamentos negativos, mas mantenhamos o controle sobre nossa mente. Assim, nos tornamos autores conscientes da nossa própria história, e não vítimas dos julgamentos automáticos da mente. Observar os pensamentos sem julgá-los é uma prática poderosa que nos ajuda a ganhar clareza sobre nossa mente e a reduzir o impacto dos pensamentos negativos. Muitas vezes o sofrimento não vem do pensamento em si, mas do julgamento que fazemos sobre ele, rotulando-o como ruim, inaceitável ou preocupante. No estoicismo, somos convidados a desenvolver uma postura de observador, atento, que registra o que surge na mente com neutralidade, sem adicionar uma carga emocional extra. Isso significa reconhecer o pensamento negativo, mas não se apegar a ele ou reagir automaticamente. Essa prática está alinhada com a atenção plena, mindfulness, onde o foco é simplesmente notar o pensamento, entendendo que ele é passageiro e que não precisa determinar nossas ações ou nosso estado emocional. Ao observar os pensamentos com curiosidade e sem julgamento, criamos espaço para avaliar sua utilidade e veracidade. Muitas vezes, percebemos que pensamentos negativos são exagerados ou baseados em premissas falsas. Essa habilidade nos dá o poder de escolher como responder, seja corrigindo o pensamento, seja deixando-o passar sem impacto. Assim, desenvolvemos uma mente mais livre e equilibrada. Os estoicos nos oferecem ferramentas práticas para enfrentar os pensamentos negativos, questionando sua validade e transformando-os em percepções mais racionais e construtivas. Uma técnica fundamental é o exame crítico, onde se analisa a origem e a veracidade do pensamento. Quando surge um pensamento negativo, pergunte-se: esse pensamento é verdadeiro? Posso ter certeza absoluta disso? Estou interpretando a situação de forma justa e equilibrada? Muitas vezes, perceberemos que nossas avaliações são baseadas em suposições ou emoções momentâneas, e não em fatos concretos. Outra técnica valiosa é a premeditatio malorum, a premeditação dos males, onde antecipamos mentalmente possíveis dificuldades ou obstáculos, mas já nos preparamos para aceitá-los com serenidade. Isso diminui o impacto surpresa dos pensamentos negativos e ajuda a enfrentá-los com mais equilíbrio. Além disso, os estoicos recomendam focar no que está sob nosso controle. Se o pensamento negativo refere-se a algo que não podemos mudar, investir energia nele é inútil. Redirecionar o foco para ações possíveis nos ajuda a manter a mente tranquila. Essas práticas, aplicadas com regularidade, fortalecem nossa resiliência mental e diminuem a influência dos pensamentos negativos sobre nossas emoções e decisões. O diálogo interno é a conversa que mantemos conosco mesmos, e ele tem um impacto profundo na forma como lidamos com os pensamentos negativos. Muitas vezes, sem perceber, alimentamos um monólogo interno carregado de críticas severas, dúvidas e pessimismo, que só reforça o ciclo negativo. No estoicismo, a ideia do diálogo interno consciente nos convida a assumir o controle dessa conversa interna, tornando-a mais racional, gentil e construtiva. Em vez de nos atacarmos ou ceder ao desânimo, podemos nos lembrar das nossas forças, valores e da perspectiva mais ampla da vida. Quando surge um pensamento negativo, responder com uma fala interna sábia pode transformar nossa experiência. Por exemplo, diante de uma preocupação, podemos dizer: eu não posso controlar tudo,
mas posso agir no que está ao meu alcance. Ou, esta dificuldade é uma oportunidade para eu crescer e aprender. Esse diálogo interno consciente não elimina os pensamentos negativos, mas altera o tom e o significado que damos a eles, reduzindo seu poder e nos permitindo agir com mais serenidade e clareza. Um dos conceitos centrais do estoicismo é a dicotomia do controle, que nos ensina a distinguir claramente entre aquilo que está sob nosso controle e aquilo que não está. Aplicar essa prática é essencial para lidar com pensamentos negativos de forma eficaz. Pensamentos negativos frequentemente surgem quando tentamos controlar o que é, na verdade, incontrolável, como a opinião alheia, eventos externos ou resultados imprevisíveis. Essa tentativa gera frustração, ansiedade e sofrimento desnecessários. Ao reconhecer que certos fatores escapam ao nosso domínio, podemos direcionar nossa energia para aquilo que realmente podemos influenciar: nossas atitudes, escolhas e reações. Essa mudança de foco reduz o poder dos pensamentos negativos, que muitas vezes se alimentam de preocupações sobre o que não podemos mudar. Praticar a dicotomia do controle requer um exercício constante de autoconhecimento e reflexão, lembrando-se sempre de revisar onde está sendo investida a nossa atenção mental. Quando sentimos que um pensamento negativo tenta dominar, podemos perguntar: isso está sob meu controle? Se não estiver, por que me deixar consumir por ele? Esse exercício fortalece a mente e promove uma paz interior que não depende das circunstâncias externas, tornando-nos menos vulneráveis às tempestades dos pensamentos negativos. Uma das abordagens mais poderosas ensinadas pelo estoicismo é a transmutação da adversidade em crescimento. Isso inclui os pensamentos negativos. Em vez de vê-los como obstáculos, podemos encará-los como sinais, convites à introspecção e oportunidades de aprendizado. Quando um pensamento negativo surge, por exemplo, não sou bom o suficiente, ou vou fracassar, a reação comum é rejeitá-lo ou se afundar nele. Mas os estoicos nos ensinam a usar esses momentos como pontos de partida para o autodesenvolvimento. Pergunte-se: por que esse pensamento está aqui? O que ele está tentando me mostrar sobre minhas inseguranças, valores ou expectativas? Esse processo transforma o pensamento negativo em uma ferramenta de autoconhecimento. Ele aponta uma ferida que ainda precisa de atenção, uma crença limitante que pode ser questionada, ou um medo que pode ser enfrentado com coragem. Marco Aurélio, em suas meditações, dizia que o obstáculo no caminho torna-se o caminho. Essa frase resume bem a ideia estoica de que tudo o que nos desafia também pode nos fortalecer, inclusive nossos pensamentos mais sombrios. Quando adotamos essa perspectiva, cada pensamento negativo deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma chance de crescimento, amadurecimento e elevação interior. Uma das práticas mais eficazes para lidar com pensamentos negativos é a escrita. Quando mantemos nossos pensamentos apenas dentro da mente, eles tendem a se repetir, se distorcer e se intensificar. Mas ao colocá-los no papel, conseguimos ganhar distância e clareza. No estoicismo, essa prática é amplamente recomendada. Marco Aurélio, por exemplo, escreveu suas meditações como uma forma de refletir sobre suas emoções e pensamentos diários. A escrita não era para o público, era uma ferramenta pessoal de autodomínio e sabedoria prática. Escrever permite que vejamos nossos pensamentos como observadores, em vez de participantes envolvidos emocionalmente. Podemos analisá-los de maneira lógica. Esse pensamento faz sentido? Está baseado em fatos ou em suposições? Ele me ajuda ou me paralisa? Além disso, o simples ato de escrever já é por si só terapêutico. É como transferir o peso da mente para o papel. Com o tempo, a escrita constante sobre os próprios pensamentos negativos permite identificar padrões, crenças limitantes e temas recorrentes que precisam ser trabalhados. A reflexão escrita, portanto, torna-se uma aliada poderosa. Não só acalma a mente, mas também desenvolve nossa capacidade crítica e nossa inteligência emocional. É um exercício de autoeducação.
Um caminho diário de domínio interior. Lidar com pensamentos negativos não significa eliminá-los completamente. Isso seria uma expectativa irreal. Em vez disso, o estoicismo nos ensina a desenvolver uma atitude de aceitação. Aceitar não é se conformar, mas reconhecer a realidade tal como ela é, sem resistência desnecessária. Quando aceitamos que pensamentos negativos fazem parte da experiência humana, deixamos de travar batalhas internas que apenas aumentam o sofrimento. Passamos a ver esses pensamentos como nuvens passageiras, não como verdades absolutas, nem como inimigos a serem destruídos. Essa aceitação é o solo fértil onde cresce a resiliência, a capacidade de continuar, mesmo diante das dificuldades mentais e emocionais. A resiliência estoica não é fria ou distante, mas firme, racional e enraizada na compreensão de que as adversidades moldam o caráter. Epicteto dizia que é nas dificuldades que reconhecemos o verdadeiro filósofo. Quando somos capazes de acolher um pensamento negativo, refletir sobre ele, aprender com ele e seguir em frente, estamos praticando o que os estoicos chamavam de virtude. Viver de acordo com a razão, com coragem e serenidade. Essa postura, firme e flexível diante dos altos e baixos da mente, nos torna mais preparados para os desafios da vida. Aceitação e resiliência juntas transformam o pensamento negativo de uma prisão interna em uma etapa do caminho para a liberdade. Nossos pensamentos não surgem apenas de dentro. Eles também são moldados pelas vozes e influências ao nosso redor. O estoicismo reconhece que, embora devamos cultivar a independência interior, é ingênuo ignorar o impacto que as pessoas e o ambiente exercem sobre a nossa mente. Se estamos constantemente cercados por pessoas pessimistas, críticas, ansiosas ou superficiais, nossos pensamentos tenderão a refletir essa energia. Palavras, atitudes e comportamentos alheios, mesmo de forma sutil, afetam nosso padrão mental. A negatividade se espalha com facilidade, como uma fumaça invisível que pouco a pouco enche o espaço da mente. Por isso, os estoicos aconselhavam a escolha cuidadosa das companhias. Sêneca dizia que devemos nos aproximar daqueles que nos elevam e nos afastar dos que nos afundam. Isso não significa julgar ou rejeitar os outros, mas proteger o que há de mais valioso: nossa paz interior. Além das pessoas, o ambiente físico e digital também tem influência. A exposição constante a notícias alarmantes, redes sociais tóxicas ou estímulos visuais e sonoros agressivos cria uma atmosfera mental propícia aos pensamentos negativos. Portanto, se queremos cultivar uma mente mais serena, devemos cuidar de onde colocamos nossa atenção e com quem dividimos nosso tempo. Escolher bem nossas companhias é um ato de responsabilidade filosófica com nós mesmos, um passo concreto em direção à liberdade interior. Superar pensamentos negativos não é uma questão de sorte, inspiração ou talento natural, é uma questão de disciplina. Para os estoicos, cultivar a mente é como treinar o corpo. Requer prática diária, esforço consciente e repetição constante. Pensamentos negativos tendem a se repetir em ciclos. Eles criam trilhas na mente, caminhos mentais que se reforçam quanto mais os percorremos. Para sair desse ciclo, é preciso construir novas trilhas, pensamentos mais racionais, construtivos e alinhados com a realidade. Isso só é possível com disciplina. A disciplina mental estoica começa pela vigilância, estar atento aos pensamentos que surgem sem deixá-los correr soltos. É um estado de presença, em que percebemos o conteúdo mental assim que ele aparece e decidimos se devemos alimentá-lo ou deixá-lo ir. Depois vem a substituição. Quando identificamos um pensamento negativo, precisamos escolher conscientemente um novo foco. Isso não significa forçar otimismo, mas trazer a mente de volta ao que está sob nosso controle, ao que é útil, ao que é virtuoso. Como dizia Epicteto, você se torna aquilo a que dedica sua atenção. A disciplina mental também exige perseverança. Alguns pensamentos são teimosos e insistentes, mas com o tempo,
Quanto mais praticamos o redirecionamento consciente da mente, menos espaço esses pensamentos encontram para crescer. Criamos uma mente mais estável, mais lúcida, mais livre. Essa disciplina, embora silenciosa e invisível aos olhos dos outros, é uma das maiores formas de liberdade que podemos conquistar. Nossos pensamentos não surgem apenas de dentro. Eles também são moldados pelas vozes e influências ao nosso redor. O estoicismo reconhece que, embora devamos cultivar a independência interior, é ingênuo ignorar o impacto que as pessoas e o ambiente exercem sobre a nossa mente. Se estamos constantemente cercados por pessoas pessimistas, críticas, ansiosas ou superficiais, nossos pensamentos tenderão a refletir essa energia. Palavras, atitudes e comportamentos alheios, mesmo de forma sutil, afetam nosso padrão mental. A negatividade se espalha com facilidade, como uma fumaça invisível que pouco a pouco enche o espaço da mente. Por isso, os estoicos aconselhavam a escolha cuidadosa das companhias. Sêneca dizia que devemos nos aproximar daqueles que nos elevam e nos afastar dos que nos afundam. Isso não significa julgar ou rejeitar os outros, mas proteger o que há de mais valioso: nossa paz interior. Além das pessoas, o ambiente físico e digital também tem influência. A exposição constante a notícias alarmantes, redes sociais tóxicas ou estímulos visuais e sonoros agressivos cria uma atmosfera mental propícia aos pensamentos negativos. Portanto, se queremos cultivar uma mente mais serena, devemos cuidar de onde colocamos nossa atenção e com quem dividimos nosso tempo. Escolher bem nossas companhias é um ato de responsabilidade filosófica com nós mesmos, um passo concreto em direção à liberdade interior. Um erro comum é acreditar que somos aquilo que pensamos. Quando os pensamentos negativos surgem, muitas pessoas os tomam como parte de sua identidade. Sou uma pessoa fraca, sou inseguro, não tenho valor. Mas os estoicos nos ensinam a cultivar o desapego dessa construção mental. Você não é seus pensamentos, você é quem observa os pensamentos. A mente humana é cheia de ruídos, medos, desejos e julgamentos automáticos. Isso é natural. O problema começa quando nos identificamos com esses conteúdos, como se cada pensamento fosse uma verdade definitiva sobre quem somos. Essa fusão entre eu e meus pensamentos gera sofrimento, paralisia e vergonha. O estoicismo propõe um afastamento racional, aprender a ver os pensamentos como eventos mentais, como nuvens que passam pelo céu da consciência. Algumas são sombrias, outras mais leves, mas todas passageiras. Ao cultivar essa distância, começamos a perceber que temos o poder de observar, analisar e escolher como responder, sem nos confundir com o conteúdo do que pensamos. Esse desapego da identidade construída pelos pensamentos é libertador. Ele nos permite dizer: estou tendo um pensamento de fracasso, em vez de eu sou um fracasso. Essa mudança de linguagem interna já transforma a experiência. Cria espaço entre o pensamento e o eu verdadeiro, o eu racional, consciente, centrado. Como dizia Epicteto, não são os fatos que perturbam os homens, mas os julgamentos que fazem sobre os fatos. E os julgamentos, inclusive os que fazemos sobre nós mesmos, podem ser reavaliados e substituídos. Desapegar-se da identidade, moldada pelos pensamentos negativos, é o primeiro passo para descobrir uma identidade mais profunda, estável e livre. Uma que não muda ao sabor das emoções ou da narrativa mental do momento. Quando falamos em meditação, muitos pensam em técnicas orientais de silêncio e respiração. Mas os estoicos também tinham sua forma particular de meditar, uma meditação voltada para o raciocínio, a clareza moral e o domínio da mente. Era uma prática ativa, reflexiva, voltada para o fortalecimento interior. A meditação estoica consiste, essencialmente, em revisar o próprio dia, analisar os pensamentos que surgiram, os erros cometidos e as virtudes exercidas. Marco Aurélio fazia isso em suas anotações diárias. Examinava suas emoções,
atitudes, impulsos, e buscava compreendê-los à luz da razão e da natureza. Essa prática é extremamente útil no combate aos pensamentos negativos. Quando você se dedica, ao fim do dia, a refletir com honestidade sobre o que passou pela sua mente, começa a desenvolver consciência sobre padrões recorrentes, ideias que voltam, medos que se repetem, julgamentos automáticos e, com essa consciência, vem o poder de mudar. A meditação estoica também prepara a mente para o dia seguinte. Ao visualizar possíveis dificuldades e treinar mentalmente a resposta que deseja ter, com paciência, coragem, autocontrole, você fortalece sua capacidade de agir com sabedoria, mesmo sob pressão. Além disso, essa forma de meditação convida à humildade. Ao reconhecer que errou, que cedeu a pensamentos indignos ou exagerados, você não se condena, mas aprende. O foco não é autopunição, e sim o crescimento contínuo. Assim, a meditação estoica não é um exercício místico, mas uma prática profundamente racional, simples e transformadora. Um momento de reconexão consigo mesmo, de fortalecimento da virtude e de alinhamento com aquilo que realmente importa. Uma das formas mais eficazes de enfraquecer os pensamentos negativos é cultivar, de maneira intencional, a gratidão. Mas não uma gratidão cega ou sentimental, e sim uma gratidão racional, como ensinada pelos estoicos. Essa prática consiste em direcionar deliberadamente a mente para o que é bom, justo e já está presente em nossa vida, mesmo diante das dificuldades. Para o estoicismo, tudo aquilo que temos hoje é de alguma forma transitório. Nossa saúde, nossos relacionamentos, nossas oportunidades. Ao nos lembrarmos disso, somos levados não ao desespero, mas ao apreço consciente. A gratidão racional não ignora o que está errado. Ela apenas escolhe não deixar que isso obscureça o que ainda é digno de ser valorizado. Epicteto sugeria, por exemplo, que em vez de lamentar por perder algo, devemos agradecer pelo tempo em que aquilo esteve conosco. Se um ente querido parte, é natural sentir dor, mas é também sábio recordar: tive a sorte de viver ao lado dessa pessoa. Essa mudança de foco diminui o peso da tristeza e amplia o significado da experiência. Na prática diária, a gratidão racional pode ser exercitada em pequenos momentos. Reconhecer o privilégio de um corpo funcional, de uma mente pensante, de um teto sob o qual se vive, de um amigo que se preocupa. São fatos simples, mas que o pensamento negativo tende a ignorar. Essa gratidão estoica é um ato de escolha. Não se trata de esperar por algo bom acontecer, mas de olhar com outros olhos para o que já existe. Com o tempo, esse treino cria uma nova disposição mental. Em vez de ruminar faltas, passamos a cultivar uma percepção mais ampla, mais generosa e, sobretudo, mais justa da realidade. Gratidão, nesse contexto, é resistência. É um posicionamento racional contra a dominação dos pensamentos negativos. Uma forma de manter o ânimo firme, mesmo em tempos difíceis. Uma das ideias mais poderosas do estoicismo é a noção de impermanência. Tudo muda, tudo passa, e isso inclui os próprios pensamentos negativos. Quando nos esquecemos disso, damos a eles um peso muito maior do que realmente têm. Acreditamos que são eternos, que vão nos acompanhar para sempre, que definem quem somos. Mas essa é uma ilusão. Os estoicos nos convidam a ver a realidade sob o olhar do tempo. O que hoje nos parece esmagador, daqui a alguns dias, semanas ou meses, parecerá menor, talvez até irrelevante. E esse simples lembrete, quando bem compreendido, tem o poder de aliviar o peso do agora. Marco Aurélio meditava sobre a transitoriedade da vida como forma de colocar tudo em perspectiva. As dores, os desejos, os conflitos, os pensamentos. Ele escrevia que tudo o que acontece é como folhas caindo de uma árvore, breves, passageiras, levadas pelo vento. E o mesmo vale para nossos estados mentais. Quando um pensamento negativo surgir, experimente olhar para ele como um visitante temporário. Diga a si mesmo: isso também vai passar. Essa atitude não ignora o pensamento. Ela o contextualiza, tira dele a força de eternidade e o coloca em seu devido lugar.
um momento entre muitos outros. A impermanência, nesse sentido, não é um motivo de angústia, mas uma libertação. Se tudo passa, então você não precisa lutar desesperadamente contra tudo o que sente. Basta manter-se firme, lúcido e paciente, e esperar o movimento natural das coisas. Esse exercício de lembrar que tudo muda, inclusive dentro da mente, ajuda a cultivar uma atitude mais leve, mais flexível e mais sábia diante das marés emocionais da vida. É comum pensarmos que a mente e o corpo funcionam de forma separada, mas o estoicismo nos lembra que são profundamente interligados. Nosso estado físico afeta diretamente a qualidade dos nossos pensamentos e emoções. Quando negligenciamos o cuidado com o corpo, seja por falta de sono, alimentação inadequada, sedentarismo ou excesso de estresse, abrimos espaço para que pensamentos negativos se intensifiquem e ganhem força. Os estoicos valorizavam a disciplina do corpo como parte integral da virtude. Sêneca, por exemplo, ressaltava que um corpo saudável é um aliado da mente racional. Um corpo fatigado ou doente tende a tornar a mente mais vulnerável a medos, ansiedades e oscilações emocionais. Por isso, o autocuidado não é um luxo ou uma vaidade, mas uma prática essencial para manter a clareza e a resiliência mental. Além disso, cuidar do corpo traz um sentimento de respeito e valorização por si mesmo, o que contribui para a autoestima e a serenidade. Atividades simples como uma boa noite de sono, alimentação equilibrada, exercícios regulares e momentos de descanso são ferramentas poderosas para fortalecer o equilíbrio interior. Quando a mente está sã e o corpo está fortalecido, somos mais capazes de observar os pensamentos negativos sem nos deixarmos dominar por eles. O autocuidado físico é, portanto, um fundamento prático e acessível para quem deseja cultivar uma vida mental mais saudável e virtuosa. Apesar do estoicismo enfatizar a autonomia e o domínio sobre a própria mente, ele também reconhece a importância da comunidade e das relações humanas no processo de fortalecimento interior. Enfrentar pensamentos negativos sozinho pode ser um desafio extenuante, e saber quando buscar ajuda é um sinal de coragem e sabedoria, não de fraqueza. As relações verdadeiras, baseadas em confiança e virtude, oferecem suporte emocional, novas perspectivas e conforto que podem dissipar o isolamento e a desesperança que frequentemente acompanham os pensamentos negativos. Compartilhar as dificuldades com amigos, familiares ou profissionais capacitados ajuda a aliviar o peso mental e abre espaço para o autoconhecimento e a cura. Na antiguidade, os estoicos valorizavam a convivência com pessoas virtuosas e sábias, que inspiravam o crescimento e ofereciam orientações racionais. Eles compreendiam que a jornada para a tranquilidade não precisa, e não deve, ser solitária. A comunidade funciona como um espelho e uma rede de apoio, fortalecendo a resiliência e a prática da virtude. Buscar ajuda profissional, quando necessário, também está alinhado com a filosofia estoica, pois demonstra o compromisso com a própria saúde mental e o desejo genuíno de superar os obstáculos internos. Afinal, o autodomínio não significa negar dificuldades, mas enfrentá-las com os recursos disponíveis, inclusive o suporte externo. Portanto, cultivar relações positivas e não hesitar em pedir auxílio são atitudes essenciais para quem deseja lidar de forma saudável e eficaz com os pensamentos negativos. Mudar a maneira como lidamos com os pensamentos negativos não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo que exige paciência e perseverança. Os estoicos nos lembram que o progresso interior é gradual, como o crescimento de uma árvore, invisível no início, mas constante e firme. Muitas vezes, podemos sentir frustração por não ver mudanças imediatas, mas essa é uma parte natural da jornada. Cultivar a paciência significa aceitar que tropeços e recaídas fazem parte do aprendizado, sem perder a motivação para continuar. Perseverar, por sua vez, é manter o compromisso diário de observar, questionar e redirecionar nossos pensamentos, mesmo quando parece difícil. Essa combinação de paciência e perseverança fortalece a mente e cria um terreno fértil para a sabedoria
e a tranquilidade florescerem. A transformação acontece aos poucos, e cada pequeno passo conta. Se você se identificou com esses desafios, que tal começar hoje mesmo a praticar alguma das estratégias que falamos aqui? Reserve alguns minutos para observar seus pensamentos, pratique a gratidão racional, cuide do seu corpo e, se precisar, busque apoio. A mudança está ao seu alcance. Dê o primeiro passo agora. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar essa jornada de autodomínio e tranquilidade mental. E nos comentários, conte para mim, qual dessas estratégias você vai começar a aplicar hoje para lidar melhor com seus pensamentos negativos? Vamos juntos nessa busca por uma mente mais livre e serena.